Pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, um dos fundadores da Fincat, e trago para vocês hoje mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Para você que nunca viu nenhum dos nossos episódios, primeiro fica o convite para ver, a gente tem episódios muito legais, e a ideia é sempre trazer um fundador ou um especialista nesse universo das fintechs brasileiras para a gente fazer um bate-papo para lá de especial. E hoje a gente tem, mais uma vez, um convidado muito especial. A gente está aqui hoje com o Maurício Zaragoza, ele que é um dos fundadores do Fitbank, e trago ele hoje aqui para falar um pouquinho mais dele, falar um pouco mais do Fitbank e também para contribuir com essa discussão do universo das fintechs. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Maurício, e eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal de casa, por favor. Legal, Vitor. Obrigado pela oportunidade. O prazer é nosso aqui pelo Fitbank, de participar e estar mais próximo de vocês aí, contar um pouquinho do que a gente está fazendo e do que o mercado como um todo está fazendo, poder explorar um pouquinho mais. O legal é que é sempre um bate-papo, né? E aí você também, com toda a sua experiência, acrescenta. E aí eu gostei principalmente do nome do bate-papo, porque aí não fica aquela coisa isolada, né? A gente consegue bater um papo entre a gente e podemos chegar aí às nossas conclusões juntos, tá? Obrigado pela oportunidade. Muito bom, o prazer é o nosso. E queria que você começasse falando um pouquinho, então, da sua trajetória, Maurício, até você chegar hoje como um dos fundadores do Fitbank. Legal, né? Então, eu acho que é legal contar um pouquinho do começo do Fitbank, porque aí eu acho que a gente acaba amarrando as coisas ali e a gente pode entrar um pouquinho nesse tema e explorar um pouquinho mais os contextos, tá? O Fitbank surgiu lá por 2013, 2014, né? O Otávio, que é meu sócio, né, e o CEO do Fitbank, ele foi talvez um dos precursores aí nas carteiras digitais, né? Ele na vida pregressa dele, na experiência pregressa dele, era muito ligado ali à área de logística e à área ali de back-office, né, dessas operações somente ligadas a caminhoneiros autônomos, né? Então, são grandes embarcadores, grandes empresas aí que movimentam ali, né, produtos, né, pelo Brasil afora, e ela tem que contratar esses caminhoneiros autônomos, né, e essa empresa que ele trabalhava, ele era um dos sócios ali, fazia esse trabalho. Né, e o trabalho era você poder controlar a documentação, você poder fazer os micropagamentos, né, porque o caminhoneiro precisa de um pagamento para começar a viagem, depois ele tem outro pagamento que quando você termina a viagem, você tem a carta frete, né, que é um documento para ele descontar esse valor. Então, no começo da operação, lá pelos anos 2000, ela fazia, né, esse trabalho de ajudar as grandes empresas, né, a realizar as coisas na hora certa, principalmente os pagamentos ali. Lá para os 2007, 2008, né, porque essa história começou lá nos anos 2000, lá para 2007, 2008, eles perceberam essa oportunidade de poder ajudar as grandes empresas nesses pequenos pagamentos, né, porque para uma tesouraria de uma empresa grande, isso é muito custoso, né, muito complexo, você tem que estar o tempo inteiro sendo acionado e realizando esse tipo de coisa, por mais processos que você tenha. Então, essa empresa começou a receber o dinheiro de 15 em 15 dias, e aí ela executava esses pagamentos, porque uma vantagem que essa empresa tinha era justamente ter a informação, né, ter a gestão. Então, ela sabia exatamente ali qual que era o momento para você poder executar cada um desses micropagamentos. E quando isso começou a acontecer, todo mundo ali que enxergou, que percebeu, né, que tinha ali um processo diferente dentro desse setor, que o fluxo de financeiro, né, tinha mudado, começou a bater na porta dessa empresa para poder encaixar ali os produtos e os serviços, né, querer vender para o caminhoneiro. Ela não tinha acesso ao caminhoneiro, o caminhoneiro é difícil acesso até hoje, né? É difícil acesso. Então a oportunidade estava, né, em encontrar ali uma porta de entrada para vender. Então essa empresa, ela tinha ali, né, uma oportunidade enorme, desde que ela conseguisse, né, cuidar da logística do dinheiro com essa capacidade de entregar os dinheiros para quem era de direito. Então, imagina o caminhoneiro lá, ele tivesse comprado um seguro, ou tivesse comprado um crédito, ou tivesse comprado qualquer outro bem de consumo, um caminhão, né? Essa empresa, então, ela tinha que conseguir receber o dinheiro, mandar o dinheiro para quem era direito e depois fazer o pagamento ali para o caminhoneiro. Esse contexto, né,
talvez foi os primórdios ali dos bancos digitais, porque dava a oportunidade de você poder explorar um ecossistema nichado, né? Você ser um agente que conseguia fazer com que aquele ecossistema funcionasse melhor. Porque tem uma coisa, né, que é unânime em todos os negócios que acontecem no mundo, né? E ele é o objetivo principal, que é o pagamento. Então, se você tem a capacidade ali de orquestrar o pagamento daquele ecossistema, garantir que todo mundo que atua naquele ecossistema vai receber o que ele tem de direito, você acaba fazendo que o ecossistema funcione com menos fricção, com menos burocracia. Você vira um agente ali que faz aquela história, né, acontecer de uma forma mais fluida. E aí é um papel que não é só o papel de movimentar dinheiro, né, que era o que o mercado financeiro tradicional estava acostumado. É o papel de você movimentar dinheiro fazendo com que aquele ecossistema consiga ser mais fácil, mais simples, né, que ele consiga efetivamente trabalhar de uma forma mais fluida. Então, eu acho que a grande mudança, né, do mercado financeiro como um todo. Posso ir indo aqui? Tá bom, pode, se você Sim, quiser me. evolui, até já pode concluir no raciocínio, mas já vou emendar uma pergunta para você nesse sentido da evolução do mercado financeiro. Mas pode ir lá, pode concluir. Tá bom, se você quiser ficar, fazer pergunta, fica à vontade, senão eu vou indo. Faz a Pode pergunta, ir então eu emendando, vou né? Daqui a pouco eu encaixando. corto com as perguntas, pode ir. Tá bom. E aí, então, né, naquela época, né, naquele som ali, acho que praticamente um pouco mais de 10, 12 anos atrás, a tecnologia era outra, né, e o mercado financeiro também era outro. Principalmente ali o mercado financeiro, ele foi, né, um dos principais, talvez o principal, ecossistema a amadurecer tecnologicamente na década de 80, porque como movimentava dinheiro, né, tem aqui todas aquelas histórias, né, que o Brasil, com o processamento de cheque, era um benchmark para o mundo, né, que fazia, e era verdade, porque o mercado financeiro como um todo, ele teve que cuidar dessas coisas antes dos outros mercados, porque essa fragilidade, ela sempre estava relacionada a dinheiro diretamente. E aí, com o passar dos anos, né, toda aquela vantagem de você ter essa capacidade de tecnologia, né, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, trouxe também a dificuldade de você poder, né, modernizar esse parque tecnológico, né, de poder se valer dessas novas tecnologias. Então, uma das mais importantes, talvez, né, foi a questão da nuvem, né? A nuvem, ela dá uma outra capacidade para o mercado conseguir operar. Eu vou falar de uma forma simplista aqui, mas basicamente todo mundo hoje está na nuvem, né? Então, para você estar na nuvem, basta você ter um cartão de crédito, você bota, né, todas as suas soluções na nuvem. O ponto não é estar na nuvem, é como é que você está na nuvem, né? E quando você é nativo na nuvem, você consegue aproveitar a nuvem de uma forma completamente diferente de quem tinha ali uma solução e subiu aquela solução para a nuvem. Basicamente, é a questão ali, talvez um dos principais pontos, é você conseguir ser uma única instância, né? Você conseguir ser uma única solução que atende todos os seus clientes. Antigamente, software, né, era programa, né, na minha época, né, 20 anos atrás, você entrava naquelas salas geladas, né, que a turma pegava, as empresas gostavam de mostrar infraestrutura, então você vendia uma cópia do seu programa para todo mundo, né, para cada cliente seu tinha uma cópia, e aí o negócio ficava complexo nas atualizações. Né, porque quando você tinha que atualizar, se você tinha 1000 cópias vendidas, você tinha 1000 atualizações para fazer. Então, a capacidade tecnológica do mercado de evolução, ela sempre encontrava esse empecilho no meio do caminho. A nuvem deu essa capacidade para você poder ser uma única tecnologia, uma única plataforma que atende todos os seus clientes. Né? Então, quando você tem uma atualização, você tem uma. Se seu concorrente, na verdade, ele nasceu antes da nuvem e ele não tem essa capacidade, né, ele tem que botar uma instância para cada cliente, ele tem 100 clientes, você, a cada atualização para você é uma, para o seu concorrente são 100. E aí a gente teve ali, né, o Otávio veio com essa ideia de poder, a primeira coisa, se valer dessa questão ali, de poder ter o primeiro core banking no mundo ativo em nuvem, né, para você poder enxergar um core banking como uma plataforma. Então, outra coisa que a gente conseguia, que a gente começou a perceber
né, nos outros mercados, era que todo mundo estava conseguindo consolidar uma parte dele muito bem feita. Né? Então você fazia algum produto específico, mas você era muito, muito bom nesse produto. Né? Começaram a surgir os marketplaces, né? Os Ubers da vida, foram soluções que, na verdade, eles conseguiam, né, ter esse predicado de ser uma única instância, de poder mudar o mercado, porque ele conseguia concentrar tudo em um lugar único. E no mercado financeiro, né, nessa questão dos códigos bancários, você tinha essa oportunidade de poder se valer de uma tecnologia, só que você também tinha um outro ponto, que era essa questão do negócio. Né? Então, a gente queria encarar um core, né? A ideia inicial era encarar um core como um negócio por si só. E esse core, ele precisaria ter esse predicado de evolução rápida, de ser nativo na nuvem, de ser muito mais flexível e escalável, quanto também a gente tinha aprendido, principalmente o Otávio, né, já tinha tido esse aprendizado de entender ali que você ter a informação de negócios era uma vantagem. E um core bancário tradicional, né, banco, só fala a língua de banco, que é DOC, TED, dígito, PIX, né? Então, um core bancário tradicional ele não estava preparado ali para conseguir entender a língua de negócios. Ele entendia a língua de movimentação, pega um dinheiro aqui, manda para cá. Mas não conseguia trazer para dentro dele essa capacidade de, em vez de ser um registrador de pagamentos, você ser um orquestrador de pagamentos. Né? E o orquestrador de pagamentos é o principal diferencial. Então, a ideia era conseguir trazer e construir um core bank com uma lógica inversa do mercado, onde o pagamento não fosse o fim, fosse o começo. E, além disso, a gente tem um ponto lá que a gente chama de transações com DNA. O que são as transações do DNA? A gente consegue, dentro das nossas transações, a gente consegue colocar tags nela, a gente consegue colocar identificadores, a gente consegue saber o significado daquela transação. Então, isso traz para a gente, né, uma capacidade de poder criar regra para a entrada de dinheiro e criar regra para a saída do dinheiro. A conta corrente, né, na nossa visão, ela teria que ser ali uma conta, né, esse exemplo do Michel, que trabalha com a gente também, eu gosto de dar ele porque ele fica bem claro, é o seguinte, é como se fosse um armário na nossa conta, cheio de gavetas. Quando a gente pega e recebe uma transação, eu consigo ter o código para criar uma gaveta. É um contrato, é relacionado à nota fiscal tal, é uma operação de crédito, um seguro, ou seja, essas tags, elas criam uma capacidade da gente poder segregar aquele valor dentro de uma única conta. Então, eu estou enxergando ali que aquela titularidade, né, aquele CPF, aquele CNPJ, tem 10 mil reais, mas eu consigo separar cada uma das transações que formaram esses 10 mil reais e eu consigo saber o significado de cada uma delas, o que traz para a gente uma capacidade, por exemplo, de fazer um split na linha do tempo. Então, eu sei ali que aquele dinheiro está relacionado a uma operação em um contrato de crédito, e na hora que aquele dinheiro bate dentro do Fitbank de uma forma 100% automatizada, eu consigo pegar aquilo e já splitar o dinheiro, né? E aí a gente fala o split N2N, que é N dias, né? N empresas, então a gente consegue organizar esse tipo de coisa dentro de uma lógica única. E a gente entendia que isso daí seria um fator interessante, né, um fator legal para a gente conseguir botar no mercado e fazer com que a tesouraria, né, deixasse de ser aquela área de back-office, né, escondidinha nas empresas, e se tornasse o diferencial competitivo dos negócios. A gente percebe nos últimos anos muita mudança nesse mercado. Né? O Amazon Go, né, foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque foi a primeira vez ali que eu vi um marco onde a diferença da experiência estava ligada completamente ali à questão do pagamento. Então, o mais legal que tinha nessa experiência nova era a pessoa poder pegar tudo ali no supermercado e sair sem falar com ninguém, que é o tal do Invisible Payments. Né? Então, é todo um conceito que está relacionado a isso, que fala que as pessoas no futuro elas vão ter esse comportamento
de o pagamento não ser mais uma etapa na vida delas, né? O pagamento ele vai ser ali uma consequência da vida delas. Então ela vai andando pela rua, entrou no cinema, pegou a pipoca, foi jantar com a namorada depois, e a vida vai acontecendo o pagamento e volta, né? E para isso vai ter que ter esse tipo de tecnologia por trás, né? Isso para mim traz um pouco da mudança de processo, da mudança de comportamento. Ali é uma experiência diferente das experiências que já existiam. Hoje em dia, você tem uma experiência muito melhor dos processos ali de pagamento, né, com os mobile banks, né, com os bancos digitais, você não precisa de uma agência assinar nada, mas em contrapartida, né, você não consegue fazer alguma coisa diferente do que você fazia. Agora começa a surgir esse tipo de oportunidade, né, principalmente com o Pix, onde o Pix ele muda completamente o comportamento, né? Eu vim para o aeroporto agora, né? Estou aqui no aeroporto agora, e aí né, eu vim e paguei o motorista do táxi com Pix. Antigamente, com uma TED, você não podia fazer isso, porque senão a TED não caía e você ficava ali na porta do aeroporto segurando o taxista. Então, acho que essas novas tecnologias, né, essas novas infraestruturas, elas dão essa capacidade para o mercado operar, e aí, efetivamente, o grande segredo é o mercado financeiro, né, principalmente os bancos, os cores, né, as empresas financeiras, ajudarem a acelerar o ecossistema, e não ser uma coisa à parte. Né? Então, para fechar essa primeira questão aqui, o que a gente espera é que o mercado financeiro ele vai ter que se desmaterializar como setor, e ele vai ter que se rematerializar como serviço, né, onde as coisas já acontecem, para dar uma capacidade ali do serviço, né, dos produtos, do dia a dia acontecer de uma forma mais dinâmica e mais escalável. Muito bom. Foi legal que você, vamos dizer assim, 15, 20 minutos, trouxe uma verdadeira aula de tudo que foi acontecendo nessa evolução tecnológica no mercado financeiro, desde os anos 80 até o momento atual, com essa necessidade também de ter algo disruptivo, né? Então, você foi citando, pô, teve essa questão dos bancos nichados, bancos digitais, Invisible Payments, o Pix agora chegando mais recentemente, Open Finance. Então, o que já foi, acho que as pessoas estão se acostumando. Agora, uma pergunta mais para colocar você no fogo, né? Expectativas. Para onde você acha que agora, nesses próximos meses, próximos anos, próximas décadas, a gente está caminhando? Tanto nós, pessoas físicas, nessa linha de comportamento que você comentou, como também a parte das empresas. A gente sabe muitas vezes que as empresas têm lá uma série de dados financeiros, uma série de números, mas muitas vezes ainda não lidam tão bem com isso. Como que a tecnologia vai ajudar toda essa comunidade, esse ecossistema? Legal, vamos ver se consigo colaborar um pouquinho aqui. Pegando o gancho ali na questão do Fitbank, né, é o exemplo que eu conheço com mais propriedade, por isso eu uso ele de exemplo sempre. Mas a gente estruturou o nosso negócio, né, com uma tecnologia proprietária, né, a gente brincava no começo que a gente queria ser uma empresa de ultramaratona, né, a gente percebia que o mercado financeiro ele acabava, né, ora concorrentes eram parceiros, ora não eram concorrentes, então isso tudo acabava dando uma fricção tecnológica muito grande. Então, essa capacidade de você conseguir operar com empresas muito tecnológicas, né, empresas realmente nativas digitais, começaria a dar essa diferença do que a gente está vendo agora. Então, o Pix, ele trouxe essa capacidade ali do mercado funcionar de uma forma diferente, né? O mercado, ele ser ali beneficiado por isso. Então, a gente percebe que tem indústrias, né, hoje, que elas efetivamente ali elas estão crescendo em volta do Pix, né? Uma dessas de apostas que a gente percebe ali um movimento muito grande, né? Que hoje ele só acontece porque a pessoa consegue fazer um Pix de uma forma muito dinâmica, muito rápida, né? Da questão do transporte, do táxi que eu comentei aqui agora. Você vê operações ali, né? Dessas operações que fazem ali compras, né? Os marketplaces da vida, tipo os Rapids, os iFoods, eles hoje tem ali entregadores com um cartão virtual na mão, que você consegue gerar um cartão praticamente instantaneamente, essa pessoa vai lá com dinheiro X, entra no supermercado, faz a compra, devolve. Então, esse tipo de coisa, né, ela movimenta o mercado numa experiência muito legal, muito avançada, e esse tipo de coisa que eu acho
que cada vez mais, né, vai contribuir para esse movimento de disrupção mesmo, que é você ver a tecnologia, né, principalmente a tecnologia financeira, conseguir movimentar os ecossistemas para frente. Né? A gente estava conversando um pouquinho, né, antes de começar, e a gente percebe ali os RPs, né, todo o sistema de gestão, eles têm informações super relevantes para o mercado como um todo, né? Tanto para quem quer dar um crédito, quanto para a própria empresa. Então, você, dentro do seu sistema de gestão, você consegue enxergar a sua inadimplência, o seu estoque, o seu fluxo de caixa, quando você talvez vai precisar de dinheiro. Só que isso hoje fica ali dentro, guardadinho. Você tem informação, mas você não tem ali, depois da informação, né, essa atividade logo financeira na sequência. Seria, acho que, super bacana para as empresas conseguirem, na hora que eles perceberam ali que eles vão ter um desencaixe de caixa, já ter um leilão reverso de crédito. Já conseguir falar, opa, olha, daqui 15 dias você vai ficar apertado. Você não quer que a gente já faça ali, que faça o mercado como um todo ali, conseguir já trazer as ofertas, as melhores ofertas, né? Para o mercado que vai dar o crédito também, se ele liberar, né, o dono da informação liberar, pode ter informações claras ali. Pô, olha, esse cara está com bastante estoque, né, a diferença dele é baixa. Então, esse tipo de coisa amarra tudo para acontecer de uma forma ali, né, mais dinâmica. Então, a gente, no nosso primeiro passo, o que a gente entendia é que a gente queria cuidar dessa logística dos dados, da logística do dinheiro, com mais flexibilidade e escalabilidade. Entendia que essa infraestrutura era o primeiro ponto para você conseguir criar ali o alicerce para depois dobrar essas outras coisas no futuro. Né? A primeira parte, você conseguir movimentar o dinheiro com significado para que as coisas conseguissem ser encaixadas. Né? Então, eu estava discutindo outro dia um projeto, nesse projeto era justamente quando essas plataformas de entrega, eles querem dar um crédito para os entregadores. Só que o entregador, ele tem ali uma dinâmica que ele ganha dinheiro por entrega. Então, você dá um crédito para esse integrador, né? E aí ele todo mês tem que pagar no começo do mês o crédito. Você vai resolver o problema dele nesse mês, no mês que vem ele vai ter o mesmo problema, né? Porque no começo do mês ainda concentra a questão ali da escola das crianças, da conta de energia. Então, o ideal seria que esses empregadores conseguissem obter um crédito e eles conseguissem pagar esse crédito conforme eles vão performando, né, o trabalho deles, ou seja, com as entregas. E como é que você vai controlar essas coisas, né? Como é que você vai ter a capacidade de amarrar tecnologicamente essas coisas? Justamente com a lógica do dinheiro. Fala, legal, eu dei tanto para ele, cada vez que ele fizer uma viagem, eu vou descontar X dinheiros, eu vou descontar uma porcentagem em cima daquilo, e isso vai dar ali a escalabilidade para que as pessoas consigam se organizar e funcionar. Da mesma forma que uma empresa com o sistema de gestão dela. Então, a gente, né, quando fez ali a aquisição da EasyCrédito, no ano passado, faz um pouco mais de um ano, a EasyCrédito, né, ela era um marketplace de crédito para pessoas físicas, o maior da América Latina, e agora ele é um hub de soluções de crédito, porque a gente sempre tem essa premissa de poder dar o enfoque da infraestrutura. O nosso negócio é escalabilidade e flexibilidade. Então, o que tem na EasyCrédito? A gente tem motor de crédito, né? A gente dá essa condição de emitir CCB, né? A gente dá a condição para que as pessoas consigam, né, se valer desse tipo de operação para poder fazer esse tipo de oferta na ponta dentro de contextos diferentes do que já existiam. Consegui ser claro ou acabei ficando meio confuso agora no Muito final? legal, não, acho que está bem claro, até queria emendar a próxima pergunta, nesse sentido de evolução, né? Esse laço, finanças e tecnologia também, vamos dizer assim, tem quebrado barreiras, né? A gente vê fintechs brasileiras abrindo operação em outros países, fintechs de fora vindo para cá, a própria questão do câmbio também, vários países vindo consultar o Banco Central para essa questão de PIX, tudo. Queria saber do lado de vocês, do Citibank, como que está essa questão de internacionalização, se vocês olham para isso, o que vocês estão esperando também para esses próximos meses. Legal, né? O nosso primeiro contato aí com a internacionalização foi com o JP Morgan, que é um dos nossos investidores institucionais, né? Lá em 2020,
Ele passou de cliente a investidor, e para a gente foi um fato super marcante, né, porque é o maior banco privado do mundo, movimenta mais de 8 trilhões de dólares por dia, né? Então ele olhar a gente e achar que a gente é uma peça, né, que é o futuro, para a gente foi muito marcante, e aí começou a dar essa visibilidade internacional para o Citibank, né, para as empresas lá fora, porque no final da história, né, a gente é um core, né? A gente é um core banking, e aí, logicamente, você tem os meios de pagamento, cada um tem um cartão, tem o pagamento instantâneo no Brasil, que é o Pix, mas o grosso nosso, né, vamos supor, vou chutar aqui uma porcentagem, 80% do que a gente tem como core, ele é o que vai funcionar em todos os países do mundo que a gente vai atuar. Né, 20% é ali, né, o cash out e cash in que a gente vai fazer ali na ponta, que a gente vai estar integrado ali, da mesma forma que no Brasil a gente está integrado, né, diretamente ali no Pix, né, no SPI, na TED, no boleto. Então, a gente entende que a gente quer, né, com a nossa nuvem Fitbank, criar, né, tirar as barreiras territoriais e conseguir fazer movimentações em massa pelo mundo. Então, no Fitbank, a gente tem ali, de uma forma bem clara, dois, né, pilares que a gente quer sustentar no mercado. O primeiro a gente chama de Massive Payments, que é essa capacidade de você movimentar dinheiro, né, em massa, com flexibilidade, com escalabilidade, com splits, ali você pegar, né, essas dinâmicas ali que são efetivamente onde o diferencial está em nossa capacidade tecnológica de conseguir trabalhar com grandes volumes, e a outra é o Fintech Enabler, que a gente tem ali, né, como a gente já tem nossa estrutura, né, a gente dá a capacidade para outras pessoas operarem ali naquele contexto de banco nichado, que foi até onde a gente começou a nossa conversa hoje. Então a gente está olhando internacionalmente para essas duas possibilidades, né, a gente já tem ali uma expansão, né, sendo realizada, tanto para o México ali, quanto para a América Central, né, e a gente já está com o pezinho também agora nos Estados Unidos, porque o Pix foi muito legal, né? O Pix foi além de ser um orgulho nacional, porque ele, como sistema de pagamento instantâneo, é muito bem resolvido, está inclusive na frente dos outros países, ele deu para a gente todo esse know-how, né, em pagamentos instantâneos, e a gente entende que os Estados Unidos está agora o que o Brasil estava 2, 3 anos atrás. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez 2, 3 anos atrás no Brasil, a gente vai fazer lá nos Estados Unidos. Então a gente começou, né, a trabalhar esse contexto lá, e a gente está, né, em cima de duas oportunidades, tanto no México quanto na Guatemala, tá? Pô, muito bom, fico feliz e parabenizá-los, né, por estarem levando a nossa bandeira, levando tudo isso que o Brasil faz tão bem nessa parte do setor financeiro para fora. E a gente está quase chegando no final, daqui a pouquinho vamos para as considerações finais, contatos, mas antes eu queria que você comentasse, vi que vocês fizeram uma parceria com o Marqeta, e queria que vocês comentassem o que é, como vai funcionar essa parceria, para o pessoal de casa depois ir atrás para ver como pode utilizar da melhor forma. A Marqeta, né, para quem não conhece, né, é uma empresa americana, processador de cartões, só que ela tem a mesma característica que a gente tem, que é ser nativo digital. Então, ela tem essa questão ali de ter, né, escalabilidade, de ter flexibilidade. Então, ela consegue, principalmente nessas questões dos cartões virtuais, colocar na mesma tecnologia que antes era muito restrita, né? Porque era muito cara, só as grandes instituições financeiras tinham essa capacidade de trabalhar em cima de performance, e ela agora, junto com o Citibank, ela traz para a mesa, né, esse serviço tecnológico, onde, né, a gente vai poder aproveitar dessa capacidade de processamento, cartões virtuais, tudo que ela faz nesse sentido, e ela vai poder ser aproveitada no nosso core, né? Então ela vai poder trabalhar com outros meios de pagamento e vai poder, a gente tem ali uma oportunidade para traçar junto na América Latina, né? Começando pelo Brasil, que é uma empresa super reconhecida internacionalmente, né, por esses predicados, e eles mesmos colocando ali o Fitbank, né, nesse contexto de tecnológico, foi para a gente ali um casamento muito bacana, em cima de empresas que têm ali o mesmo DNA.
né? Empresas que têm a mesma premissa ali dessa questão de flexibilidade e escalabilidade. Muito bom, com certeza uma parceria que vai trazer ótimos frutos para o Fitbank e para os usuários, né? Ela trouxe para o Brasil, com certeza, um Com outro certeza. nível agora de cartão, né, de processamento de Muito cartão. bom. A gente hoje no Brasil vai estar entrando numa nova etapa, com novas possibilidades aí, sem sombra de dúvidas. Show de bola. Queria agora começar, encerrar esse nosso bate-papo, né? A ideia é fazer uma coisa entre 30 a 40 minutos, justamente para o pessoal conseguir assistir por inteiro. E, claro, quem quiser continuar esse bate-papo, se conectar com você, Maurício, Claro. com o pessoal do Fitbank. Então, queria que agora, como mensagem final, você trouxesse um pouquinho do que o Fitbank está trazendo de novo, além de tudo que você já comentou, e deixasse também suas redes sociais do próprio Fitbank. Legal. As redes sociais são as do Fitbank, estão em nome do Fitbank ali, é só procurar no Instagram, no LinkedIn, eu também estou no LinkedIn, quem quiser mandar um e-mail direto para mim, é mauricio.zaragoza, com Z no começo e Z no final, @fitbank.com.br, tá? Estamos à disposição aí para poder conversar, esse é um assunto que a gente gosta muito, né? Então, se você deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã, mas eu sei que a gente sempre tem que ter essa premissa ali de poder encaixar. Assim, do nosso lado, acho que eu acabei durante o nosso bate-papo contando um pouco, né, do nosso movimento, principalmente em cima dessas duas vertentes aí, desses dois pilares, que é do Fintech Enabler e aí do Massive Payments, né? Então, as empresas que tiverem hoje essa necessidade, escalabilidade, né, principalmente no Pix, quiserem ali procurar a gente para conseguir organizar esse tipo de coisa, tempo de geração de QR Code, processamento ali dos pagamentos, a gente está à disposição. Boletos, né? A gente percebe que outro dia, né, um boleto para um cliente nosso, que ele precisava de várias regras ali, por exemplo, para receber. Então, se receber tal data, você recebe com desconto tal data, outro desconto. Então, assim, quanto mais complexo for a questão do pagamento, mais a gente gosta e eu acho que mais a gente consegue ganhar valor. E Fintech Enablers são operações que a gente já entende, né, de porte, que a gente percebe ali que aquele cliente, ele tem ali uma capacidade de poder orquestrar o ecossistema dele, ele é uma pessoa que lida com a logística, ele tem ali uma cadeia muito grande de fornecedores, ele tem uma cadeia muito grande de clientes, né, então quando você tem um ecossistema formado, a gente já tem uma solução pronta para isso, inclusive a gente lançou, né, o primeiro open source banking, então já tem toda uma casca de mobile banking pronta para tentar acelerar essas iniciativas nesse sentido. Muito bom. E reforçar também, né, no site lá nosso da Fincat, o Fitbank é uma das fintechs que tem os usuários mais engajados, né? E tem muito feedback bacana. Então, também, além das redes sociais, do site do Fitbank, também da conexão com o Maurício, também vale a pena conferir lá no nosso site, que tem bastante feedback bacana. E queria te agradecer, Maurício, agradecer a Fitbank, deixar também as portas abertas, sempre que tiver alguma novidade, algum outro tópico, é sempre um prazer enorme, a gente faz justamente esse bate-papo nesse formato de meia hora para, eventualmente, trazer outros conteúdos, outras novidades, porque Legal. Hoje o mercado de finanças está muito disruptivo, tem muita novidade, então daqui um mês, daqui 5 meses, daqui um ano vai ter muita coisa bacana. Muito obrigado aí por ter topado e ter contribuído aí com a gente. Nós que agradecemos, né? Espero ter contribuído aí com um pouquinho da nossa história, do que a gente acredita de como visão de futuro aí, e vai ser um prazer sempre estar junto com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam também de deixar o like, se inscrever no canal para ficar sempre por dentro dessas grandes conversas que a gente tem. E nos vemos, então, no próximo bate-papo com Fintechs. Até lá. Valeu, turma. Obrigado.